Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo aí. Vamos para mais uma troca de ideia, como sempre. Estamos aí na luta, nos garimpos. Repara, a blusa já está meio surradinha, mas é uma boa causa, né? Uma blusa aí do dia a dia, que a gente usa aí para o trabalho, fazer as coisas. E como a gente não monta muito um cenário aí, um padrão para falar, para trocar uma ideia, até porque não é esse o sentido da situação, né? O propósito. O propósito é essa troca de ideia e a reflexão sobre o assunto, né? Então hoje uma troca de ideia sobre como você se suporta, como você se porta nos processos, né? Eu falei em um vídeo anterior sobre quando tudo dá errado, né? Se a gente continua, a gente para. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que você busca no seu processo. E esse processo ele pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma evolução pessoal como pessoa, onde você precisa melhorar. Pode ser nos seus negócios. Pode ser naquilo que você se propõe, né? Então, desculpa aí o barulho aí, é um gerador aqui do lado. Eu tô no trabalho, né, galera? Então, e exatamente agora, 4 horas da manhã. O que quer dizer isso? Nada. Enfim, então, como você se porta em seus processos, né? Eu falei, como falando novamente, como eu falei no vídeo anterior, quando tudo dá errado. Mas o que eu quero dizer hoje é sobre ao contrário disso, né? Mais ou menos. Quando você, por exemplo, faz algumas coisas esperando que alguém note aquilo que você está fazendo, sacou? Então você tá ali, tá empreendendo, e aí você, pô, às vezes está um pouco maçante, ou porque você talvez nunca pensou em empreender, e agora você está empreendendo, e às vezes você quer que alguém de repente note aquilo, né? Quer que alguém te dê um feedback de tipo assim, daquilo que você está fazendo, se tá legal ou não, entendeu? Que não tem nada de errado nisso. Eu acho que até é bacana quando você recebe uns feedbacks daquilo que você está fazendo, né? Porque talvez aquilo possa te dar um pouco mais de um senso de realização, em alguns aspectos um senso de propósito, né? O ruim dessa situação é quando a gente está fazendo alguma coisa esperando isso em troca, entendeu? Acho que isso que é o problema. Por exemplo, você num relacionamento, você está fazendo alguma coisa para aquele seu cônjuge e aí você quer que ele note ou ela note a todo momento aquilo que você está fazendo, né? Talvez para dizer dentro de você de que forma, caramba, é, a pessoa notou, né? E você às vezes já faz aquilo nessa intenção, que a pessoa note, que a pessoa elogie, que a pessoa repare no que você está fazendo, né? E muitas vezes isso acontece quando você, por exemplo, tem dificuldade numa área e agora você está se superando. Então, e aí você quer esse feedback, você quer esse reparar naquilo que você está fazendo para que você possa ter essa convicção de que o que você está fazendo está certo, de que alguém notou e de que te dá aquela, às vezes querendo te dar aquela sensação, você querendo se dar essa sensação de que você está fazendo as coisas certas. E quando isso não acontece, é aonde você se frustra, porque na verdade você está fazendo aquilo buscando esses elogios, né? Você está buscando esse senso de retidão, de estar no caminho certo, de estar no caminho correto, de o que você está fazendo tem valor. Esse é o problema.
Porque quando você se baseia nessas coisas, você não está, de alguma forma, você não está, de alguma forma, fazendo literalmente por você. Ou porque você entende que aquilo é o que tem que ser feito. Entendeu? Você está buscando a clássica aprovação dos outros para aquilo que você tem que fazer. E no contraponto disso, muitas vezes, o que vem mais sobre a nossa vida, sobre a sua vida, quando a gente está fazendo alguma coisa, são as críticas, né? Nem sempre são os elogios. Dificilmente, na verdade, são os elogios, mas às vezes as pessoas vivem nessa busca dos elogios, né? Por exemplo, um cara que quer muito emagrecer, tá nessa pegada de emagrecimento, tal, pô, o cara tá extremamente acima do peso e sempre ouvindo que as pessoas falem para ele, pô, você precisa emagrecer, cara, você precisa ter saúde e tal. Aí quando o cara começa a emagrecer, a primeira coisa que o cara vai pensar é, pô, será que eu estou emagrecendo mesmo? Pô, mas ninguém fala nada, cara. Poxa, será que eu tô... Então, às vezes isso já começa como uma inferioridade, né? Porque o cara não está acreditando no próprio processo dele. Ele não está com firmeza e clareza naquilo que ele quer. E aí depende da aprovação de alguém. Quando isso não acontece, essa pessoa volta a fazer muitas vezes tudo que estava fazendo novamente. Então, os processos da vida, eles vão levar ou vão extrair da gente, né, muito mais, talvez, né, dificuldades e dores, porém essas dores e dificuldades vão trazer uma evolução, do que facilidades e alegrias, né? Porque tudo aquilo que você faz em prol do seu crescimento, em prol daquilo que você quer para a sua vida evolutiva, para você evoluir, vai requerer um esforço. E esse esforço, ele não está extremamente atrelado a uma alegria, literalmente, né? Não está atrelado àquela alegria de quando você tem uma boa notícia, ou de quando você está numa festividade com alguém que você ama, né? Pode até ter um tipo de alegria, de um processo de você entender que quando acontecer aquilo que você está buscando, a alegria ela vai vir, né? Mas você consegue também, de alguma forma, estar feliz com o que você está fazendo, independente de opiniões alheias, independente de elogios. E aí a gente entra no cerne de um professor que ele fala muito sobre isso, né? Um professor filósofo, né? Ele não se denomina filósofo, mas sim professor, né? Que é o professor Clóvis de Barros Filhos, né? Ele fala muito que aquilo que diz respeito, ele dizendo, tá? Aquilo que diz respeito à minha vida, aquilo que eu sei o que é bom ou o que eu quero, o que diz respeito a mim, só quem sabe sou eu. Ou seja, e tem um outro filósofo também, que eu não sabia que ele é filósofo, é brincadeira. Meu pai também falava muito sobre isso. Ele fala, né, ele é vivo ainda e ele fala muito assim, ninguém melhor do que você para saber o que é melhor para você. Ou seja, quando você pega uma base dessa forma, uma frase assim, e isso fica ruminando toda vez na sua vida, na sua cabeça, através dos processos que você quer fazer na sua vida, você não depende de situações alheias. Esses momentos, esses dizeres, você trazendo para dentro de você, você se fortalece a cada dia no seu processo. Por exemplo,
Eu também li uma passagem esses dias, aonde o apóstolo Paulo, na Bíblia, né? O apóstolo Paulo ele dizendo que o que você for fazer, sendo em palavras ou em ações, faça como se fosse para o Senhor. Ou seja, você tem que buscar aquilo que você está fazendo, de qualquer forma, uma excelência naquilo que você está fazendo. Só que até você chegar nessa excelência, né, reflete constância, reflete resiliência. Com tudo isso, no fino das hipóteses, né, você precisa acreditar no que você está fazendo, pô. Você precisa acreditar naquilo que você está buscando. Porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar, sabe? E na grande maioria, entre aspas, dos elogios que talvez você possa receber ou não, ou que talvez você esteja buscando, nem sempre essas pessoas, na sua grande maioria, vão estar acreditando no que você está fazendo. Às vezes elas veem um valor naquilo, mas não necessariamente acreditam que aquilo vai mais à frente. Às vezes te dão, até te elogia para não ficar chato, pô. Entendeu? A pessoa vai ficar. Tem uns não, tem uns que já, entre aspas, acham que são extremamente sinceros e vão lá e falam assim, cara, tá bom, mas podia melhorar. Ou, pô, isso aí tá muito ruim ainda e tal. Não sei, a gente nunca sabe se é numa boa intenção ou não, né? Mas enfim, nós que devemos ser a cada dia o maior incentivador daquilo que a gente quer, pô. Só que muitas vezes a gente esmorece nesse processo, a gente desanima no processo, porque às vezes a gente quer sempre que as coisas tenham um determinado resultado. Por exemplo, você é uma pessoa que é um empreendedor, né? E aí você tá sempre fechando o seu mês ali bem. Pô, ainda não tá aqui, mas tá dando bom, tá dando bom, tá dando bom. E aí, em alguns momentos, vai dar errado alguma coisa. Talvez o fechamento não foi muito bom do mês, né? Alguma crise política afetou o seu negócio, né? E por você, às vezes, estar acostumado só a ter esse resultado bom, só coisas boas acontecendo, você não se preparou para esses momentos difíceis também, de dificuldade, né? E aí você entra naquela situação de você desacreditar, porque você só quer a parte boa do negócio, né? Por exemplo, um outro exemplo, tá? Não por esse é um exemplo e agora um outro exemplo. Quando eu falo do jiu-jitsu, por exemplo, o jiu-jitsu me ensina muito sobre essas questões, né? Porque às vezes você tá ali, né? Eu sou um cara que já vou fazer 40 anos já e tal, então, né, algumas coisas ficam limitadas, mas a gente vai na nossa limitação. E às vezes tem um moleque mais novo, né? Pô, tá ali no puro suco ali, o cara tá mais ativo, é um moleque bem mais novo. E aí você tem dificuldade, que é normal, entendeu? E às vezes você pode muito bem pensar de que forma? Caraca, meu irmão, pô, vou parar com esse negócio, cara. Isso aí já tá dando ruim já, cara. Pô, vou ficar apanhando pra esses moleque aí. Pô, então começa a fazer algumas determinadas situações ali no treino, no aquecimento, que você já não está conseguindo talvez respirar direito, ou porque você sente a dificuldade do corpo, ou depois disso você sente muitas dores e a recuperação ela já é mais difícil. Mas o que vai fazer você continuar, tanto no seu empreendimento, quanto no esporte que você está se dedicando ali para poder fazer? Ou às vezes está iniciando, né? Ou às vezes já está em um determinado momento. Aquele senso de que eu só não preciso parar, eu só não posso desistir, eu preciso continuar, né? Então você acaba
trazendo para você essa resiliência. Coisa que muitas vezes, se você buscar a aprovação de alguém, conversar com alguém sobre isso, querendo que aquela pessoa de repente chegue em você e te dê como é que se diz? Um abraço emocional, né? Em dizer, pô, cara, é assim mesmo, não desiste não, continua. Logicamente que isso aqui que a gente faz, que a gente troca essa ideia, é positivo, pô, porque é um reflexo, mas é uma ferramenta aonde você pode a cada dia atrair isso para sua vida e continuar. Porque você não pode só se basear nisso, como se fosse algo que trouxesse para você todo o sentido de vida. Não, porque existem várias pessoas que vão estar falando diversas coisas diferentes, ou então as mesmas coisas, mas é você que tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Pô. Você que tem que ser o maior investidor do seu processo, do seu empreendimento, daquilo que você está se propondo a fazer, seja lá o que for. Entendeu? Então, por exemplo, isso eu digo quando se trata de você. Você não está no controle dos outros, do que os outros pensam, da forma dos outros agirem. Mas do que diz respeito a você, você tem que saber isso. Sacou? Então, quando a gente traz pra gente esses pensamentos que eu acabei de trazer pra gente, trocar nessa ideia de que a gente precisa, de alguma forma, entender o que é bom para nós e o que está sendo bom para nós, independente se nesse caminho há dificuldade, há complexidade, né? Ou até questões que você muitas vezes comenta com algum entusiasmo, e aquela pessoa que talvez esteja te ouvindo não esteja tão motivada para isso, porque aquilo às vezes não é nem o mundo da pessoa. Então você não pode querer controlar aquilo que a pessoa pensa, é o que eu estou falando. Mas você controla o que você quer. Você controla a sua intensidade que você vai botar naquilo que você realmente quer, independente das barreiras que apareçam, das dificuldades que aconteçam, mas algumas situações que você se propôs fazer na sua vida, como eu falei, por exemplo, de um empreendimento, talvez você parou de trabalhar de carteira assinada, você mudou de uma cidade para outra, mudou de um país para o outro, e aí você tá com o seu empreendimento, pô. Só que talvez ele não esteja andando da forma que você queria que ele estivesse andando, mas é o que muito você quis. Então, talvez se você só passar não desistir, né, desse momento que está acontecendo na sua vida e continuar, independente das dificuldades que você está vivendo, você vai entender que você evoluiu no seu processo. E que se você tivesse parado, você não teria visto o progresso que você teve na sua vida. Isso eu estou falando de um empreendimento, mas eu estou falando de diversas questões na sua vida. Por exemplo, do seu relacionamento, do seu casamento, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua casa, no seu casamento, que você está pensando em desistir dele, pô. Mas aí você vai lá, ora a Deus, pede a Deus sabedoria, né? Isso de tantas as partes, tanto do homem quanto da mulher. E aí você vai lá e tenta mais uma vez. E eu acredito que depois disso vocês vão progredir. É um fato. Coisa que não aconteceria se ali, depois de uma dificuldade, tivesse acontecido um rompimento. Você não saberia se vocês iriam evoluir, né? Então, no empreendimento é a mesma coisa, né? Num esporte que você se dedica para fazer, né? Num processo que você se propôs a fazer, como eu falei, de emagrecimento, de estudo, de autoconhecimento. Porque tudo isso que é dito, tanto um casamento como um empreendimento financeiro, quanto um esporte que você se dedica a fazer literalmente, né? Como um processo de emagrecimento, como uma situação evolutiva para a sua vida, como buscar conhecimento, como estudar. Tudo isso requer de você um esforço. Vai requerer de você uma atenção mais voltada para aquilo. Então, aquilo com certeza, você ficando bom em não desistir, você vai evoluir, pô. Então, como eu falei no vídeo passado, né?
O que você faz quando as coisas dão errado? Você continua, você para. E agora, ratificando para vocês sobre esse vídeo, é de que o que a gente faz no nosso processo, a gente está acreditando naquilo realmente que a gente quer ou a gente está esperando a aprovação dos outros para a gente continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Beleza? Então, não pare daquilo que você está se propondo a fazer na sua vida. Não busque aprovação externa para aquilo que você quer. Se você está passando um momento difícil na sua vida, se alguma coisa na sua vida, daquele processo que você está vivendo, dessa situação que você está vivendo, de todas essas que eu falei, estão em momentos complicados, ou talvez você ache que não está evoluindo, ou que você está parado no tempo, reflita direitinho. Talvez você não esteja nem parado. Você só está num momento de montar uma nova estratégia para que você continue progredindo. Entendeu? Porque o estar parado é não estar fazendo nada. Aí sim você está inerte. Aí sim você está parado. Mas enquanto você continua no seu processo, você está lá, como eu disse, por exemplo, no seu casamento, você está lá todo dia ali alimentando aquilo, de alguma forma admirando o seu cônjuge, vivendo bem, procurando abrir mão do seu eu, no seu empreendimento. Você também vem ali investindo nele, estudando sobre, né? Acordando todo dia no mesmo horário, abrindo as portas todo dia no mesmo horário, fechando às vezes mais tarde do que você queria, mas você tá ali, acorda todo dia, vai lá, faz. E de tantas outras coisas, da mesma forma como eu falei, você tá lá no jiu-jitsu, você tá treinando, você tá apanhando pra caraca, mas você tá indo, bicho. Então, uma hora o resultado vem e já está vindo. Porque só o fato de você não desistir já é um resultado. Você já está sendo vitorioso. E eu tenho esse lema para minha vida. Sou ser humano também. Muitas vezes eu me esmoreço em algumas coisas, mas eu não procuro a cada dia não desistir daquilo que eu tenho me proposto a fazer. Entendeu? Então, eu estou buscando esse lema a cada dia para mim. Ser bom em não desistir. Beleza, galera? Então, não desista. Continua. Não busque a aprovação dos outros. Entendeu? E vá até o final, cara. Né? E não retroceda naquilo que você está fazendo. Avance em meio às dificuldades, em meio às barreiras que vão se levantar, porque elas vão se levantar. Mas continue. Não desista. Beleza? E tá aqui um parceiro, um amigo, para sempre estar trocando essa ideia com você. Beleza? Se esse papo foi bom para você, curte lá no vídeo, comenta. Pode deixar lá no comentário alguma coisa, um feedback, se quer que fale sobre alguma coisa, do que foi bom para você, beleza? E a gente vai estar sempre trocando essa ideia aqui. E no ruim, se ninguém quiser ouvir e ninguém quiser falar, eu vou lá, eu mesmo me ouço, porque eu gosto de me ouvir também, né? Vai servir para minhas filhas futuramente, né? Para as amigas dela, talvez. Mas o importante é a gente estar sempre se ajudando na caminhada, beleza? Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo final de semana. Seja bom e não desistir. Louve a Deus e agradeça por tudo que você está vivendo. Beleza? Forte abraço, fica na paz e os...